Olá, queridos, graça e paz. Vamos entrar aqui então no capítulo 4, no dia 22 da nossa leitura do Novo Testamento. Eu espero que você esteja gostando. Bom, a partir aqui do capítulo 4, nós temos uma série de parábolas, né? Em média, 5 parábolas citadas por Jesus. Nós falamos das parábolas já no Evangelho de Mateus, mas aqui também fica claro para nós algumas pontuações importantes para nós entendermos a respeito do Evangelho de Marcos, da sua forma de pontuar e mais, o mais importante para nós, que é a obra de Jesus, né? Então aqui vem Jesus falando sobre a parábola do semeador, que é do versículo 1 ao versículo 9. Então, na parábola do semeador, Jesus ele vem ensinar sobre o que produz o evangelho, né? Jesus ele vem ensinar sobre a importância do evangelho nas nossas vidas e sobre o frutificar por meio da fé. Então, quando Jesus ensina por essa parábola da semeadura, ele fala sobre a palavra na terra fértil, sendo essa terra fértil ou não o coração do homem. E quando esse coração ele é fértil, ele recebe por meio da fé e então ele frutifica em milagres, ok? É muito importante eu entender que Jesus deixa bem claro que aquele que está disponível, a terra disponível, receberá a semente e irá frutificar. Mas é muito importante eu perceber que em todas as parábolas, Jesus está falando que o evangelho tem sido pregado e que agora a escolha é do homem em aceitar ou não aquilo que está sendo pregado. E dependendo da sua escolha, você colherá algo bom ou algo ruim. Ou então colherá frutos ou não colherá nada, viverá em sequidão, porque não abriu o seu coração para receber do evangelho, para receber da verdade de Cristo, ok? E aqui em seguida ele explica a parábola, que é do versículo 10 ao versículo 20. Então, do versículo 10 ao versículo 20, Jesus ele traz a interpretação da frutificação. E logo em seguida, aqui no versículo 10 é muito interessante que eu leio o seguinte: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogam a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Nós já falamos a respeito disso no Evangelho de Mateus. E qual que é o interessante da leitura do Evangelho de Marcos e Lucas logo em seguida? É que tudo isso faz com que a gente venha compreender um pouco da visão de cada discípulo de Cristo, mediante os ensinamentos, e uma leitura completa a outra leitura, ok? Então aqui, o que Jesus está falando? Jesus está falando que vós outros, ou seja, os discípulos que estão próximos, eles entenderão dos mistérios. E esses mistérios são exatamente a respeito dos ensinamentos dos céus, ok? Então aqui, os outros, os de fora, os forasteiros, são aqueles que não receberam do evangelho verdadeiramente, não conseguem compreender que Jesus está falando do reino dos céus, que Jesus está falando de profecias, e essas pessoas ainda não têm clareza que Jesus é o Filho de Deus. Alguns têm dúvida, outros acreditam, outros estão ali apenas por conta do milagre. Então, essas pessoas que não têm a convicção de quem Jesus é e que ainda estão caminhando por ali, aguardando a revelação do reino dos céus, essas pessoas recebem por meio de parábolas. Mas aos discípulos do Senhor, eles entendem a verdade, eles compreendem que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E para esses 12, Jesus fala claramente, ok? E aqui é interessante que quando Jesus fala é concedido conhecer os mistérios, Jesus está falando para eles que eles têm uma leitura espiritual, ou seja, eles estão amadurecendo ao ponto de perceber que Jesus está falando de situações espirituais e não meramente naturais, aquilo que os outros que não têm o coração quebrantado não conseguem perceber. E logo em seguida, aqui vem do versículo 21 ao versículo 25, Jesus ensina por meio da parábola da candeia, depois a parábola da semente,
e a parábola do grão de mostarda. É interessante eu perceber que tanto a parábola da semente, mas principalmente a parábola da candeia, ela vem ensinar aqui, a partir do versículo 21, a necessidade das pessoas perceberem que elas precisam ser bondosas umas com as outras, terem um coração justo, segundo a justiça de Deus, e amar ao próximo. Então, o que Jesus deixa bem claro aqui é amar ao próximo, ser bondoso e ser justo. E quando eu amo ao próximo, eu sou justo. Quando eu sou bondoso, eu amo ao próximo. Quando eu sou justo, eu sou bondoso. Então, essas três coisas elas estão interligadas e é exatamente sobre essa transformação de caráter social que Jesus prega nesse momento. Nesse momento, Jesus ele traz ensinamentos aqui a respeito da convivência das pessoas. Não tem como alguém se revelar ser um seguidor de Cristo se não for uma pessoa justa, bondosa e reta. Uma pessoa que cumpre a lei, uma pessoa que ama o próximo e uma pessoa que abençoa o outro. Então, Jesus ele traz isso para que haja uma mudança social. Os maiores ensinamentos de Jesus são a respeito de convivência e mudança de caráter social para a população. Enquanto que para os discípulos, nós percebemos que Jesus ele ensina como cuidar do povo. Então Jesus ele traz ensinos diferentes para esferas diferentes de intimidade com ele. A primeira esfera de intimidade de Jesus são os 12 discípulos. Nessa esfera, como nós vimos muito claramente no Evangelho de Mateus, nessa esfera Jesus ele vem ensinar detalhadamente como cuidar das ovelhas, como cuidar das pessoas e como os discípulos devem se comportar. Agora, nas parábolas, Jesus ensina de forma abrangente conceitos sociais para que as pessoas entendam que elas precisam mudar o seu comportamento quanto ao convívio social e convívio cultural, né? Então ele fala aqui: pois nada está oculto senão para se manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai nos que ouvir. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, assim lhe será tirado. O que Jesus está falando? Se você não usa de compaixão com o próximo, Deus não usará de compaixão com você. Não adianta você querer viver prosperidade se você só derrama miséria na vida do outro. Não adianta você querer ter uma vida de muita fartura de bondade se você só derrama ódio e vingança na vida do outro. Então Jesus vem ensinando dessa forma. E aqui no versículo 26. O reino de Deus é assim como um homem lançando a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. O que Jesus ensina aqui é, independente da forma como você lida com o evangelho e com a verdade, o evangelho continuará sendo expandido. Ou seja, você está recebendo a palavra. Você pode viver aquilo ou não. E quanto mais você vive aquilo, mais o reino de Deus vai expandir. Mas é a sua escolha. Agora, independente da sua escolha, o reino de Deus ele continuará chegando em outras vidas, chegando em outras pessoas. E isso é muito interessante, porque aqui no versículo 29, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, o que Jesus fala? Jesus fala do fim dos tempos, Jesus fala de maturidade, Jesus fala do tempo de corte, para as pessoas começarem a compreender que haverá um tempo final. Haverá um tempo em que não tem como fazer mais nada. É hora de colher os frutos. Então, o que você tem plantado, né? O evangelho é sobre isso, é sobre você plantar, é sobre você oferecer e saber o que você vai colher no fim dos tempos. E aqui, em seguida, Jesus continua ensinando por parábolas e faz alusão de que o reino dos céus é como um grão de mostarda. Então, a palavra do reino dos céus é um grão de mostarda. Jesus, ali naquele momento, ele está apresentando o reino dos céus como um grão de mostarda que é pequeno e parece inútil. Mas com o tempo,
com a fé e com o trabalho, esse reino vai crescendo, crescendo e se torna uma grande árvore que ninguém imaginava que ela tinha vindo de um pequeno grão de mostarda. Só lembrando a alusão de que o grão de mostarda ele produz um arbusto de 3 a 5 metros de altura e frondoso. Então, uma semente tão miúda, menor do que uma unha, do tamanho ali um pouco maior que um grão de areia, uma semente tão miúda, ela consegue produzir um arbusto tão grande e tão robusto. E é isso que Jesus está falando, que o reino dos céus ele começa pequeno na apresentação da palavra, mas com o tempo ele cresce sem medida e fica muito maior do que o que se esperava. E aqui finalizando no versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, o que eu preciso entender aqui? Jesus só explicava com detalhes nas palavras para os discípulos. É o que está muito claro esse texto. Agora, para o povo, ele só falava por meio de parábolas, por conta da situação que nós já falamos aqui. Para os discípulos, Jesus ensinava o reino dos céus para que eles acolhessem o povo. Só que o povo não tinha maturidade nem compreensão para lidar com a verdade nua e crua da qual Jesus estava expondo e ensinando para os discípulos. Então, para o povo, Jesus ensinava por meio de parábolas e preparava os discípulos para conduzir o povo segundo a tua vontade. Então, essa é a diferença dos escolhidos a pastorear para o povo. É muito claro isso para nós, nós vamos entender isso nos próximos livros, ali nos ensinamentos de Paulo, a carta de Gálatas, no Evangelho, na Epístola de Tiago, quando ele fala sobre o dom de mestre. Ou seja, aqueles que foram chamados para ensinar, eles precisam ter uma entrega diferente, eles precisam ter uma assiduidade diferente no compreender a Cristo, no se aprofundar na palavra, porque eles têm um ministério de levar as ovelhas de Cristo ao ensinamento, de levar as ovelhas de Cristo à revelação das parábolas, né? Então isso já fica claro para nós aqui. E aí, finalizando, Jesus acalma a tempestade, que é do versículo 35 ao versículo 41. Então aqui nesse trecho, Jesus ele está dormindo no barco com os demais discípulos. Marcos ele cita que outros barcos ainda seguiam eles. O que eu preciso entender aqui? Aqui eles estão no Mar da Galileia, que não é um mar, é um grande lago. E o Mar da Galileia ele está mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. Então ele é uma área mais baixa que o nível do mar, e o mar, no caso, é o oceano principal, ok? E aí nós temos ainda um monte, que é o Monte Hermon, que está logo do lado ali do Mar da Galileia. E esse Monte Hermon ele tem em média 2.700 metros de altitude. Ou seja, nessa altitude os ventos são muito frios e próximo ao lago é uma área muito mais quente, muito mais úmida, então com uma condensação de ar quente muito maior. E o que acontece aqui? Normalmente no fim da tarde, quando essa pressão, quando essa massa de ar ela está muito grande, essa massa de ar quente ela sobe, acaba encontrando com a massa de ar frio que é pesada, e quanto maior a massa de ar frio, mais pesada ela se torna e mais ela desce. E a massa de ar quente, quanto maior ela é, mais leve ela se torna, porque o ar quente é leve, então mais ela sobe. E nesse meio do caminho as duas se encontram. Quando elas se encontram aqui, há um choque de temperatura gigantesco que dá nesse momento uma tempestade de ventos muito forte. Então essa tempestade de ventos da qual Jesus acalma é um fenômeno natural, regional que acontece sempre ali. Não é uma tempestade sobrenatural, mas sobrenatural é o que Jesus faz aqui. Jesus, ele simplesmente fala com a tempestade, aquieta-te. Ele fala com os ventos, aquieta-te. E o que é interessante nós percebermos aqui é que quando Jesus fala aquieta-te para a tempestade, Jesus ele está falando com um elemento da natureza criado por Deus. E a partir do momento em que aquele elemento respeita uma ordem de Jesus, diretamente ele está respeitando uma ordem de Deus, porque Jesus é o Filho de Deus. E aqui os discípulos, e provavelmente
aqueles seguidores que estavam em outros barcos, eles compreendem, e eu vou usar de novo aquele termo que Pedro fala, que é quando Jesus fala com ele, verdadeiramente sabes quem eu sou, que é verdadeiramente és o Filho de Deus. Então, nesse momento, eles entendem, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles perguntam isso sabendo que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, então nós encerramos aqui o capítulo 4 e amanhã nós entramos no capítulo 5 e vai ser o nosso 23º dia. Eu espero você. Tchau, tchau.